Estamos no quarto bloco já do programa OAB em Ação, e é exatamente o bloco onde se pergunta, se recebe a pergunta da comunidade, do povo. E para começar, o Wilson, do Van Rosado, diz o seguinte: se um candidato com restrição do SPC poderia concorrer às eleições? Doeval, por favor. Nosso amigo Wilson, né? Wilson. Um abraço para o Wilson. Eu queria Wilson do Van Rosado. a oportunidade, alguns amigos que estão no nosso Twitter, @CSeusDireitos, muito bem, e também no nosso Facebook, Erval Júnior Sampaio. Eu tento, na medida do possível, sempre responder, sempre estar ligado com esse pessoal da rede social. Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas, até pessoas também que mandaram aí alô para a gente, através do nosso coordenador aqui, o nosso amigo Tibério, foi nosso estagiário. Tem aqui no Twitter o Marcelo Duarte, Tiago José Rego, advogado, inclusive parabeniza você. O nosso estagiário que vai nos ajudar, inclusive, no processo eleitoral, o Sami Coutinho. O nosso amigo Max está aqui. O Adailton Júnior. Acho que é jornalista, o Cassiano Vidal. Cassiano Vidal de Natal. De Natal, sempre acompanhando, sempre retweetando, sempre realmente divulgando, isso é importante. O nosso amigo João Maria também está aqui. O nosso amigo Rogério Neiva, o Tiago Moreira de Açu, inclusive a galera de Açu também ligado com a gente, né, via web. E tem uma pergunta aqui que eu vou já responder, mas antes eu vou responder o Wilson. Não tem nenhum problema, Wilson, tá? Você pode estar no SPC, Serasa, por problemas altamente justificáveis. Por exemplo, é muito comum hoje, doutor Paulo, inclusive, tem algumas ações lá sobre isso, onde você entra para declarar a inexistência de uma relação jurídica. Então, muitas vezes, uma entidade de crédito, uma administradora de cartão de crédito, um banco, lhe bota no SPC Serasa, sem você nunca ter feito nenhuma relação jurídica, você não comprou nada lá. Aí você ser impedido de ser candidato, porque às vezes você está provando, inclusive, e entra na justiça para dizer que você não teve relação jurídica, você não está devendo ninguém. Outra coisa, essa questão de você dar calote, você não pagar bem, a legislação eleitoral ainda não vai se meter nisso, não. Claro e evidente, isso é uma opinião minha. Se você sabe que a pessoa é caloteira, vamos dizer, no crédito normal, vamos dizer, no dia a dia, pode ser que ela lhe dê um calote eleitoral também, mas aí é outra coisa, são outros 500. Muito bem. Francisco, do Belo Horizonte, quer saber se ao pintar uma propaganda em uma casa de esquina, se ele poderia pintar os dois lados do muro. Ele pode, se a casa da pessoa é particular, ele fica à vontade, tá? Ele pinta do jeito que ele quiser. O que ele não pode fazer na época é fazer tipo um outdoor. Nenhum tipo de plástica, nenhum tipo de imagem de propaganda superior a 4 metros quadrados. Mas ele pode, teoricamente, pintar tudo aquilo dali, desde que não configure uma placa móvel, um outdoor. Ele pode. Agora, eu chamo a atenção que a pessoa, ele não pode comprar daquela pessoa. Se a Justiça Eleitoral perceber que ele fez um negócio ali, ele poderá ser punido. Doutor Evaldo, nós temos aqui a lei, esse aqui não assinou. A lei eleitoral precisa de ajustes? Olha, essa pergunta é interessante. A gente precisaria de um programa inteiro para falar disso, né? A reforma política, ou vamos dizer, a revisão política, ou o que chame, vamos dizer, a necessidade da lei eleitoral em alguns pontos serem melhorados é indiscutível. Nós sabemos que nós precisamos. Mas eu confesso para você que não é só mudando a lei, não é só mudando a Constituição que nós vamos resolver. Nós temos alguns ajustes, temos, inclusive, por exemplo, nós temos que discutir o financiamento público de campanhas, a entrada do voto distrital, enfim, essa questão da própria eleição proporcional, a questão de melhor tratar essa questão da fidelidade partidária. Nós temos algumas coisas que merecem um ajuste, mas sinceramente, olha, não é a ausência de lei que faz com que a gente possa avançar, não. Nós temos na legislação eleitoral hoje, mesmo com algumas coisas precisando de algum ajuste, como avançarmos muito. Então não transfira a responsabilidade, não. Nós podemos mudar e podemos melhorar a justiça eleitoral, mesmo com essa legislação que a gente se encontra hoje. O Juscelino, do Abolição, ele pergunta se é permitido que no dia da eleição o eleitor possa ir à sessão eleitoral com uma camisa com os dizeres voto em branco. Essa pergunta do Juscelino eu até lhe parabenizo. Muito inteligente, não é? Essa pergunta é fantástica. Ele não poderia ir com uma camisa que tivesse qualquer candidato.
Mas voto em branco é uma grande crítica, inclusive, que ele vai estar fazendo, uma crítica silenciosa, inclusive, a toda a classe política. Ele deve estar desacreditado, né? E ele quer publicizar, vamos dizer, essa não crença dele mais da classe política. Eu queria dizer para o Juscelino que, em que pese, vamos dizer, alguns desapontamentos, eu sou cidadão e às vezes eu fico desapontado com alguém que eu votei, faz parte, eu sou igual a você, meu amigo Juscelino. Mas vamos assim, não vamos exercer esse tipo de posição, vamos acreditar, eu não sei se é porque eu sou tão esperançoso, que as pessoas podem mudar, que a gente pode ter uma melhora, mas se ele quiser fazer isso, está autorizado desde já. Ele e qualquer pessoa que queira ir com a camisa voto em branco. Evidentemente, é uma crítica altamente interessante. Eu só chamo a atenção dele que pode ser que ele não perca a esperança, porque quando o cara diz que vota em branco, ele está totalmente desacreditado. Meu amigo Paulo, antes de você começar, continuar a sequência aí, tem algumas perguntas aqui que rapidamente, eu falei que com o pessoal da produção, eu posso responder aqui. O pessoal está perguntando muito em quais situações aqui pelo nosso Twitter a pessoa física pode ser multada devido ao mau uso eleitoral do Twitter. Veja que interessante, eu não sou candidato nenhum, eu não tenho, vamos dizer, nenhuma ligação com nenhum pré-candidato nem candidato, e posso ser multado? Posso. Inclusive a multa vai de 5 mil a 30 mil reais. Nesse momento você pode ser multado se você inventar, dar uma de gaiato, de esperto, de querer fazer propaganda para alguém nesse momento. Na época, se você, por exemplo, criar algum tipo de conduta que não há para prejudicar, ou seja, a pessoa não fez aquilo, você cria um fake falso, você cria justamente um Twitter falso, um Facebook falso, você quer prejudicar vamos dizer, o outro candidato, porque você vota num candidato e quer prejudicar o outro. Você pode, inclusive, ser multado. O que eu quero chamar a atenção é que mesmo a pessoa física, sem ter nenhum vínculo formal com nenhuma pré-candidatura hoje, ou uma candidatura, ela pode, de graça, como eu costumo dizer, vir a ser punida, pelo menos do seu bolso. E dependendo do que ela faça, porque a gente não pode imaginar a possibilidade, inclusive, de ser um crime. Ela pode, inclusive, cometer crime via internet, via redes sociais. Evidentemente, nós iremos apurar as peculiaridades, as particularidades de cada caso. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao nosso estado de coisas de hoje em dia. O senhor sabe que nós estamos com a seca, né, de consequências imprevisíveis. E a seca cria um problema muito sério, problema seríssimo, exatamente a falta de tudo. Esse clima, o senhor acha que propiciaria a compra de votos? E como a Justiça Eleitoral irá agir com relação a esse problema? Olha, nós não podemos negar, meu amigo Paulo Fernandes, você e a produção do programa está de parabéns por essa pergunta. Muito obrigado. Nós não podemos negar. É muito, vamos dizer assim, vamos dizer assim, fácil, acho que a palavra é essa, você falar e você defender uma determinada postura quando o seu sapato não está sendo apertado. Outras palavras, o sapato que está sendo apertado é o do outro. Ou me perdoe a expressão, eu não queria nem dizer esse jargão, mas eu vou melhorar, que as pessoas podem pensar outra palavra, mas eu vou dizer, não é com a palavra correta, uma palavra que eu posso publicizar aqui. É muito interessante, né? Aquela história de que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, para mim, que graças a Deus, junto com minha família, com minha esposa, com minha filha, enfim, com meus amigos, eu não estou passando fome, eu não estou sofrendo os efeitos da seca, eu não estou, vamos dizer, de nenhum momento sentindo aquele problema real que meu amigo e minha amiga sertaneja está sofrendo nesse momento crítico, que vamos dizer a natureza, que Deus, enfim, está nos propiciando nesse momento. Claro e evidente que na hora que você está com fome, na hora que você vê seu filho e sua filha pedindo comida, pedindo água, pedindo as coisas mais básicas, quando você não tem acesso,
ao que é mais básico, você está vulnerável. E talvez, Paulo, nessa situação, a Justiça Eleitoral possa até comprovar, vamos dizer, passar a mão na cabeça dessa pessoa. Mas aí nós puniremos com mais evidência, se ficar comprovado, o político que quer se aproveitar de uma situação dessa de calamidade, do estado de necessidade desse total. Isso é uma covardia, isso é uma ignorância, isso é uma safadeza muito grande. Porque é óbvio que um cidadão que se encontra numa situação dessa, vendo a sua mulher, os seus filhos passando fome, a seca assolando, o seu gado morrendo, não tendo como plantar para comer, para sobreviver. Você conhece o sertão, eu conheço, eu sou juiz no sertão há muito tempo. É muito fácil para nós dizermos que essa pessoa não deve receber uma cesta básica, que não vai receber a comida, que não vai receber água. Nós levaremos em consideração tudo isso. Agora, por outro lado, meu amigo e minha amiga, se você puder resistir, se você puder, eu já estou vendo o pessoal tudo assim, feito mandando eu acabar, né? Faz parte. Agora eu vou concluir meu raciocínio. Qualquer coisa não me chama mais, porque eu realmente não começo a falar, e principalmente numa merece eu não paro. E aí você imaginar, do fundo do coração, que você, numa situação dessa, você queira ter o discernimento de não aceitar, é complicado. Mas eu lhe peço do fundo do coração, voltando ao meu raciocínio, eu lhe peço do fundo do meu coração, que você tente de todas as formas, pensar numa coisa. Se você está nessa situação, como eu me refiro muito a uma experiência que eu tive até em Baraúnas, onde eu vi uma pobreza, uma miserabilidade horrível, um negócio absurdo, e eu chamei a atenção lá. Isso é o mínimo um distrito daquele não era para estar numa situação dessa. É porque, às vezes, não estou criticando ninguém, a classe política não tem a visão macro, a visão de ajudar como todo. E aí ele vai querer lhe comprar. Ele vai querer lhe dar a cesta básica, ele vai querer lhe dar uma dentadura, vai querer lhe dar um tijolo, vai querer lhe dar dinheiro. Isso não resolve, meu amigo. Você tem que pensar no coletivo, você tem que pensar na melhoria de um modo geral. Mas é óbvio, Paulo, que infelizmente, fora todos os problemas que nós temos na nossa região, essa sua pergunta, a seca que nos assola, irá prejudicar, vamos dizer, essa nossa campanha da consciência, de tentar, vamos dizer, evitar essa compra. Agora, eu vou ser sincero, se isso acontecer nessa circunstância e ficar comprovado, nós iremos ser muito mais duro e iremos justificar um aumento, inclusive, até o máximo, se possível, de uma pena, para que esse político, que eu acho que, no meu entender, agiu aí numa frieza, numa safadeza, me perdoa a expressão, e é terrível. É realmente se aproveitar de uma pessoa que está numa condição de miserabilidade, está numa condição deplorável. Muito bem, queremos aqui agradecer a presença do Dr. Eval, que brilhantemente discorreu sobre a lei da propaganda no nosso pleito que se avizinha. Estaremos aqui de volta. Até o próximo programa, em nome da OAB Subseccional de Mossoró. Até lá.